Fala, galera, para você que está acompanhando aí o Resenha Aberta Podcast, eu queria primeiro te agradecer, né, para estar aí participando dessa compartilhada que a gente faz de conhecimento e pedir para você, se você ainda não for inscrito no canal, se inscreve, porque você ajuda a gente e deixa lá o seu like se você tiver gostado do vídeo. Hoje a gente vai conversar com a Rosilda Campos. Rosilda Campos já é conhecida nossa aqui. Da outra vez que ela teve, ela trouxe para a gente uma novidade, que era uma fase pela qual ela estava passando, e hoje ela vem para a gente aqui como alguém que já está concluindo a faculdade de psicologia. Rosilda, muito obrigado aí pelo seu tempo, pela sua disponibilidade de estar de novo reunida com a gente, e por esse conhecimento que você vai compartilhar aí com quem estiver assistindo pelo YouTube ou acompanhando pelo Spotify. Eu tenho certeza que você tem aí bastante coisa para continuar agregando na vida da gente. Legal, Paulo. Eu agradeço assim muito de coração, né, por essa oportunidade mais uma vez, né, e dizer um olá para o pessoal, né, para todos que vão estar assim acompanhando, né, o seu canal, né, e já te parabenizo, né, muito bacana, por sinal, né, traz assim ótimos conteúdos, dicas, né, incentivos, né, e hoje eu quero falar um pouquinho, né, para quem já assistiu ou quem não assistiu, que volte lá, assista, né, o, o nosso bate-papo, né, e falando um pouquinho, né, dentro daquilo que nós falamos no outro bate-papo. Eu falava ainda do meu processo, né, de tratamento e tudo, né, e hoje, assim, eu venho repaginada, vamos dizer assim, né, com outro, um pouco, com vários conteúdos, assim, bem bacanas, né, de evolução, de melhorias, né, de aprendizado, muito bacana, né, dentro, assim, na medida que estou já concluindo, né, próximo à conclusão do curso de psicologia, mais da metade já, graças a Deus, né, e dentro do processo de tratamento, né, da ELA, eu tenho uma evolução, assim, maravilhosa, né, eu estou passando por um tratamento, um acompanhamento dentro do centro de referência, né, aqui em São José, que é o Luci Montoro, e, nossa, estou, assim, admirada, sabe, de estar encantada mesmo com o tratamento humanizado, né, que a gente encontra lá dentro do Luci, profissionais assim excelentes, capacitados e que fazem toda a diferença, né? E lógico, né? A gente não pode também negligenciar que se você pode ter todos os profissionais, mas se você não se esforçar, né, fazer a sua parte, nada funciona. Então, assim, eu sou bem, bem organizada, né? Modifiquei bastante a minha vida em alguns aspectos, então sigo uma rotina para que tudo funcione, né? É preciso. É muito legal você estar com esse pé no chão e falando disso, né? Estou com o pé no chão, firmado aqui, mas olhando para frente, né? Como você mesmo diz, é um processo, é uma fase que vai evoluir no dia a dia, né? E se eu mesmo não acreditar que eu posso chegar lá, essa barreira era quase intransponível, né? Porque ela é uma barreira que eu vou instalar, então eu vou sabotar essa minha vontade de melhorar, porque eu não acredito naquilo. Então, a gente precisa entender como é que funciona tudo isso daí na nossa vida para a gente saber que não só a cura, no caso do seu problema, mas toda cura começa pela nossa mente, né? Toda cura começa pela aceitação, pela fase de entender o início do processo e passar por ele acreditando na melhoria, né? Sim, isso mesmo. Faz toda a diferença esse processo de aceitação, né, de conhecimento, em todo sentido, né? O ser humano ele precisa, né? Se ele não se conhece, né? E não tem um foco, né? Um objetivo, né? E de nada adianta, eu vou focar em algo, tenho um objetivo de algo, mas se ele não se conhece, né? Essa autossabotagem, ela é constante,
né? Então, então a importância de você saber, né? Saber os seus limites, saber aquilo que você realmente é capaz, né? E se você não tem uma habilidade, você desenvolver essas habilidades, né? Isso aí entra dentro da psicologia, né? A importância de você desenvolver habilidades, né? Em todo sentido, né? Tanto práticas quanto emocionais, né? As habilidades também envolvem as questões emocionais. É super importante isso. Então, dentro da... A gente estava até conversando, né, um pouquinho sobre a importância da gente falar quando você está envolvida, né, em um processo, seja de tratamento, seja... A gente não vai focar hoje no sentido da doença a ela e nem do tratamento da ela, né? Mas de tudo que envolve para nós, enquanto seres humanos, para qualquer pessoa, né? Então, vamos dizer assim, quando você vai, no meu caso, um processo de entrar, por exemplo, num centro de reabilitação. O que você espera, né, quando você vai num lugar desse? Você vai cheia de, né, ansiedades, né, imaginando como vai ser, isso e aquilo, mas o principal, quando você vai num ambiente assim, é o acolhimento. Né? A gente pode falar assim, o primeiro contato é esse acolher, né? E esse acolhimento, ele envolve a confiança que você vai estabelecer, né? Com o ambiente, com as pessoas que você vai estar em contato, né? Vai fazer com que você também tenha um foco, né? Melhor nas coisas, né? Aumenta a busca dos seus objetivos também, né? Eu acredito, quando você tem é bem recebido, né? Você estabelece aquela confiança com o profissional, né? Então, a gente pode falar assim também que o acolhimento em tudo nas nossas vidas, né? Seja num relacionamento do dia a dia, quando você vai, às vezes, numa profissão, depende, como vendedor, eu acredito assim que o acolhimento envolve tudo, né? Seja envolve a empatia, de você saber se colocar no lugar do outro também, né? Então, não é só na área da saúde, né? A gente pode focar, normalmente a gente tem esse olhar mais voltado para a área da saúde, a questão do acolhimento, né? Mas não é só na área da saúde, né? É em todos os ambientes que envolvem relacionamentos humanizados, né? Então, eu acho que nós estamos numa fase agora, né, nesse período, principalmente de pandemia, onde nós estamos vendo essa necessidade, né, das pessoas serem mais acolhedoras, né, serem mais empáticas. Eu acho excelente você estar comentando isso aí, porque o acolhimento ele gera conexão, né? Se eu Sim, chego num mesmo, lugar e verdade. me sinto acolhido, eu acredito no profissional que está lá, eu entendo aquela necessidade, eu absorvo aquilo que for passado para mim com uma facilidade maior, né? E aquilo passa a fazer parte da minha vida. Essa troca, através do acolhimento, ela traz a gente para dentro daquele ambiente, né? E traz aquele ambiente para dentro da gente. Eu vou levar aquilo para mim. Eu assisti uma live sua ontem, você falando do SUS. Cara, você fala do SUS com propriedade porque usufruiu e foi bem atendida. Enquanto um monte de gente, quando a gente fala em SUS, torce o nariz, você entendeu a importância dele na sua vida e foi acolhida Sim. lá para aquela necessidade. Então é legal você ver isso aí, né? Essa gratidão é uma forma de gratidão você falar bem daquele que te recebeu, Uhum. né? Então eu acho que esse acolhimento ele é uma fase é, primordial na vida da gente, Sim. né? Pena mesmo que a gente só pratique quando a gente está numa situação de uma situação inferiorizada, né? Ou eu estou agora mais doente, ou eu estou numa situação financeira problemática, ou eu estou numa situação de desemprego e aí eu quero ser acolhido. O acolhimento a gente deveria estar praticando ele constantemente, né? Sim, uma coisa que você falou, né, de você se sentir mais próximo. Vamos dizer assim que, falando de uma forma geral, é você
ser acolhida é você se sentir em casa, né? Vamos dizer assim. Com certeza. Aí eu me senti acolhida, eu me senti confortável, né? Então, assim, de uma forma mais geral, mais leiga, seria falando dessa forma mesmo. E falando sobre o SUS, né? Viva o SUS, né? A gente ouve tantas críticas em relação ao SUS, né? E realmente eu falo com propriedade, né? Lógico que a gente enfrenta, né? Não tem a ver com o sistema, né? Mas sim com o ser humano que está envolvido no sistema, né? Com Então, assim, certeza. e aí é onde entra essa questão mesmo da empatia, e talvez a pessoa não tenha passado por um momento de vulnerabilidade, né? Ou de um processo de doença, uma perda de um familiar, ou qualquer outra coisa assim, e tenha vivenciado para poder mudar aquele comportamento, né? Para agir de uma forma diferente. Mas, no geral, eu só tenho que falar bem, né? Dos atendimentos humanizados, desse acolhimento, dessa empatia, né? Estou vivenciando isso diariamente, todas as vezes, e que eu continuo, né? Com o tratamento, todos os profissionais que eu tenho encontrado pela frente, nossa, e não é só os profissionais lá que me acolhem, é incrível, falando do SUS, né, eu faço uso do transporte público aqui do município, né, e é incrível os profissionais, os motoristas, né, então, assim, também, assim, só elogios, porque são profissionais que estão ali diariamente enfrentando muitas vezes adversidades, né, do sistema, né, mas conseguem ter esse olhar de empatia e acolhimento com os pacientes que eles estão levando. Então, eles conseguem muitas vezes fazer, agir de uma forma, saber o horário, modificar alguma coisa que é preciso para dar esse conforto ao paciente. Então, olha só que bacana, né? Quantas pessoas precisam, quantas pessoas às vezes falam mal, mas eu estou vivenciando assim, uma experiência muito boa, né? Então é muito importante que a gente e o principal também que a gente não tenha aquele olhar de falar, poxa, né? Eu vou fazer uso de um carro de prefeitura, ou eu vou precisar do SUS, né? E novamente, viva o SUS, né? Porque há alguns tratamentos que pelo SUS você é tratado, né? De tudo de primeira, né? Não, Então isso, assim o legal de você estar falando que é assim, tem tratamentos que o medicamento custa sim, mais de R$ 1.000 e a gente recebe ele gratuitamente pelo SUS. Ao passo que no é convênio, né, eu falo isso porque meu pai ultimamente precisou usufruir do convênio, então determinados exames que você vai fazer no convênio, você acaba tendo que pagar. Então, é complicado, né? Então, quando a gente sim, olha aham, quando a gente tem essa capacidade de enxergar além do que a gente está vendo, né? Porque às vezes a pessoa só quer enxergar aquilo que ela está vendo. A gente precisa uhum, enxergar além daquilo ali, né? isso Então, mesmo, o quanto não está envolvido? Você falou do caso do motorista. Um simples bom dia muda o dia da gente, né? totalmente, né? E o quanto é importante também que eles sejam reconhecidos, né? E que nós sejamos gratos, né? Porque eles estão fazendo um trabalho e ali, né, estão expostos, né? Estão expostos ali a N coisas, né? Então, esse acolhimento tem que ser recíproco também, né? Essa empatia, ela também tem que ser recíproca, não é porque eu estou numa condição que eu estou necessitando e que o outro tem aquela obrigação de ser e fazer tudo do jeito que eu quero, né? Então, tem que ter o horário, tem que ter, né? Então, e isso nós vemos assim, né? É comum a gente ver as pessoas reclamando bastante, né? Mas porque as pessoas estão acostumadas que é tudo pronto, né? Não espera um processo, né? É, E isso também envolve essa empatia, né? Que nós estávamos falando, né? Sobre que está tudo envolvido, na verdade, né? Entre o acolher, e o saber lidar com o outro, se pôr no lugar do outro, né? Está tudo envolvido, não é mesmo? tudo dentro do mesmo pacote do Isso, processo, né? Essa sim, é uma isso fase mesmo. que você vai ter que passar por ela com todos esses ingredientes, né? Aí o resultado fica mais fácil da gente conseguir enxergar, né? Fazendo só um Isso mesmo. comentário do primeiro bate-papo que a gente teve para hoje, Aham. com certeza você já tem melhorias para contar para a gente, porque você já está diferente daquele dia, né? Então isso é legal.
Bom, então, naquele dia eu estava fazendo mais uso da cadeira de rodas, né? Porque eu ainda, na verdade, eu não sabia, de certa forma, o limite do meu corpo, né? Porque eu não tinha profissionais assim com frequência, né? E que me dissessem assim, olha, você pode fazer isso, você precisa fazer isso, né? E aí, quando eu estive no Luci, uma coisa bem legal que aconteceu, no início da faculdade, eu tive uma professora maravilhosa de neuro, sabe? Na matéria de anatomofisio-neurologia, neurofisiologia, na verdade. Nossa, a aula dela era maravilhosa, né? E incrível que antes do meu diagnóstico, o meu interesse já era pela área de neuro, sabe? Na minha especialização. E quando eu tive aula com ela, amei, né? E aquilo só reforçou. Quando eu iniciei no Luci Montoro, quem estava lá? A Ela, eu te professora. conheço, a gente todo de máscara, a professora, professora Isabel, né? Maravilhosa, uma fisioterapeuta excelente, né? E aí, menina, você tem que sair dessa cadeira. Vamos sair dessa cadeira, vamos andar. Ela já começou com o E puxão de orelha. já. E foi assim incrível, né? Porque aí ela me disse, ela foi me orientando, né? E como eu tenho 2 vezes na semana que eu vou a Luci, né? E a hora que ela disse, pronto, então você vai ter uma bengala de apoio para que você use quando você sair, né? E desde então eu tenho feito isso, eu só tenho ganhos, né? Melhorias fisicamente, né? Hoje eu ando mais, né? Eu percebi assim uma melhora muito grande na parte muscular, né? Então isso, olha que bacana, né? Porque as pessoas olham para a doença esclerose lateral amiotrófica como uma doença degenerativa e que dali em diante, após o diagnóstico, você vai só ladeira abaixo, né? No meu caso, o meu diagnóstico está sendo ao contrário, porque eu não estava bem, né? E eu só tive melhorias, né? Então, assim, o quanto que é legal mostrar para as pessoas que a capacidade, né, do ser humano quando você se dedica e você, eu falo assim que eu estou ali agarradinha na tábua da beirada, daqui eu não largo. Eu não abro mão do meu processo sabe, de melhoria, né, para conquistar aquilo dos meus objetivos, né? E então eu vejo assim, nossa, só ganhos mesmo, só ganhos. Então, houve desenvolvimento assim de muitas amizades, né? Uma rede, né? Se forma uma rede, não só uma rede de apoio, mas uma rede de amigos. E também, né? A gente poderia falar um pouquinho sobre isso. O quanto a amizade, né, é importante, né? O quanto, muitas vezes na nossa vida, a gente precisa ressignificar também as amizades, né? Construir novas amizades, né? Às vezes, as que nós tínhamos antigamente, num período da nossa vida, eu falo, mas eu perdi, ou tal pessoa está distante, alguma coisa, são períodos, né? São fases, né? Você está em outra fase, eu estou em outra fase nesse momento. Então, você ganha novos amigos, né? E há amigos que nunca saem, né? Que às vezes está longe, mas está perto do coração, eu falo isso, né? Não, Eu não, sempre não quer comento dizer que isso. precisa estar longe, mas perto do coração. Então, é muito bacana. Então, acho assim que os amigos, e eu só tenho gratidão, né? Eu tenho muitos amigos, pessoas que torcem por mim, que estão ali, né? Vamos dizer por nós mesmos, né? Nossa amizade é de quando? Desde a É, adolescência. vamos falar aí. Não vou entregar a sua idade, não. Não, Eu estou com não. 55. Então, eu 53, olha lá, quanto tempo, né? Bastante tempo, né? E olha que bacana, né? Nós ficamos tanto tempo sem se ver, né? O nosso contato é mais, né? Ali por WhatsApp, né? E as mídias sociais. Então, e olha que bacana, né? Você vê que a amizade ela está ali, né? Então, a importância da amizade na vida das pessoas também é um divisor de águas, né? Em todos os sentidos. Não vamos focar no sentido de um problema de saúde, né? Mas você saber que tem alguém, né, que torce por você Torcendo ali por é muito você, bacana. né? Eu acho que essa capacidade que a gente tem de adaptabilidade é que favorece essa ressignificação para você conseguir enxergar com outros olhos. O que a gente precisa Isso, tirar de nós
não só quando a gente se vê na condição de paciente, mas no nosso dia a dia mesmo, né? Você, como da área de psicologia, depois pode dizer se eu estou falando besteira ou não. Mas o que a gente precisa tirar é esse entrave, essa crença de que quando alguém faz um diagnóstico, qualquer que seja ele, a gente está com a tabelinha de HIP lá, presa no peito. Já Isso foi, mesmo. né? Isso mesmo. Não, muitas das vezes aquele diagnóstico, lógico, às vezes você não está preparado para aquilo, mas o que você tem que Uhum. fazer? Absorver aquela ideia e ver qual é o caminho que vai ser trilhado para poder melhorar, para poder trazer, continuar com qualidade de vida, né? A gente trazendo para o seu caso, a gente vai encontrar lá uma patologia, um problema. Sim. Mas quanta gente está tirando a própria vida hoje por problema financeiro, por Sim. o isolamento da Covid, por ter que conviver em casa, né? Então, são coisas que se a gente parar para pensar, se essas pessoas não tiverem um acolhimento, se elas não se encontrarem num sentimento de amizade, né? Se ninguém for lá, às vezes o cara está dentro de casa, ele no celular na sala, o filho no quarto. E eles Uhum. vão passar o dia inteiro e vão se conversar por mensagem, né? Acontece nas famílias isso. Então, se não houver essa empatia de se colocar no lugar do filho, bater lá na porta e falar, tá tudo bem com você? Estou preocupado com você, né? Que você está só aí dentro do quarto. Né? Então, a gente sabe que tem muitos lugares que não acontece isso, né? Então, a importância de você estar falando isso daí, eu enxergo dessa forma, né? Que traz para quem estiver ouvindo esse alento aí de enxergar, olha, será que eu estou fazendo certinho? Será que eu estou valorizando realmente o que precisa ser valorizado ou o que traz um valor para a minha vida? E esse valor não tem relação com preço, né? Porque aquilo que tem relação com preço, a gente vai lá e compra, financia, paga à vista, Uhum. compra fiado, faz um jeito para ter. Mas o que não tem relação com preço, tem relação com valor, eu preciso mergulhar dentro de mim e ver como é que eu resgato esse valor, né? As próprias amizades mesmo, né? Você estava comentando aí. Independente da distância, é, existe como eu saber se a outra pessoa está bem ou não. Ah, eu não quero ir lá na casa do fulano de tal. Manda uma mensagem aí. Tá bem hoje? Sonhei com você. Como é que você está? Né? Então, se for realmente seu amigo, a pessoa vai fazer isso. Sim. Se ela não for realmente sua amiga, ou se ela não estiver tendo um tempo para fazer aquilo, na vida dela, ela vai encontrar esse tempo. Pode ser que seja numa forma mais tranquila, pode ser que seja uma forma um pouquinho mais pesada, mas sempre a gente vai encontrar isso aí, né? O que eu acho legal é que dá para a gente fazer isso de uma forma mais leve e não precisa esperar o apito dos 45 do final do jogo, né? Na minha família acontece Sim. isso, tem primos, tem tios que a gente só se encontra numa situação. Antigamente era em duas, né? Festa de fim de ano e velório. Hoje é só em Verdade. velório. Verdade. Assim mesmo se tiver, porque se for para o Covid nem tem velório mais, né? Verdade, olha que ponto nós chegamos, né? É, Realmente, nem velório tem, né? Se é morte por Covid, né? Você falando sobre essa questão do vazio, né? Da pessoa se encontrar, né? Aí trazendo um pouco para o lado da psicologia, né? Então, cada pessoa ela tem, né, o seu jeito de ser, né? E existem as suas crenças, né? Enraizadas muitas vezes, né? Então, é todo um processo, né, de conhecimento. É necessário que se busque, né? Um, um querer mesmo, né? Primeiro, um querer de querer mudar, né? A sua postura, o seu olhar, né? Para o outro, para a sua, primeiro para si mesmo, né? Porque às vezes o problema não está no outro, está em mim, né? E às vezes eu quero que seja modificado, eu não sei, eu culpo o outro por estar distante, eu culpo o outro porque não está dando certo, eu culpo, mas eu não vejo que o problema está em mim, né? Então, se eu mudo o meu comportamento, automaticamente eu vou ter uma mudança à minha volta, né? E tem a ver, muito a ver também com esse vazio existencial, né? O ser humano, eu acho que assim, nesse período da pandemia, das pessoas, né, acabarem cometendo suicídio, a depressão, né, aumentou muito, porque as pessoas não conseguem ficar consigo mesmas,
né? Então, se Pior. você está, não consegue, né? Precisa estar no meio de muita gente, né? Para se achar, né? Mas quando está sozinho, ele não existe, né? Ou ela não existe, né? Não existe um conforto de estar consigo mesmo, né? Sentir aquele prazer de estar consigo mesmo, né? E isso tem a ver totalmente com questões emocionais, né? Não tem, então é um alerta, né? Poxa, se eu não estou confortável comigo mesma, né? Como eu vou lidar com qualquer adversidade que vier na minha vida? Não é verdade? Então, eu vou ficar cobrando que o outro me faça coisas, cobrando que os amigos me venham estar comigo o tempo todo, cobrando que me façam isso e aquilo, sendo que, né, o problema não é as pessoas, né? E porque quando você está bem consigo mesmo, já reparou? Você atrai, né? É incrível, assim, mas como flui as coisas, né? Tudo flui, né? Então, o pessoal costuma falar assim que os opostos se atraem, e isso é uma grande mentira. Os Sim, opostos só se verdade. atraem quando a gente está falando de física, que é aí o Sim, negativo e o positivo, da isso. corrente elétrica, Aham, aquela coisa toda. aham. Mas no restante da nossa vida, eu acredito que a gente só atrai aquilo que a gente emana. Então, se eu tenho um pensamento positivo, eu saio aqui, tropeço ali na porta, em vez de xingar a beirada da porta, eu vou falar assim: nossa, que bom que não quebrou o dedo, né? Isso O meu mesmo. pensamento está Aham. positivo. Mas se eu já sair negativo, eu já quero pegar a marreta e arrancar a beirada da porta, porque ela é Sim, isso culpada. mesmo. Não fui eu que Aham. fui culpado de não erguer um pouquinho mais o pé. E Isso acontece isso no dia mesmo. a dia das Aham. pessoas, né? Então, acho que essa Acontece. visão, que está muito relacionada com o uso da inteligência emocional, é que precisa ser Sim. mais divulgada, né? Eu acho que Nossa, assim, a com gente certeza. precisaria ter isso como disciplina de escola. Sim, verdade, também acho. Nossa, inteligência emocional é tudo, né? Se as pessoas não conseguirem lidar, né, com o seu dia a dia, estar consigo mesma, né, lidar com as perdas, né, lidar com o outro, dentro de um período que você tem que ficar ali, né, vivenciando, todos os dias, né, por causa dessa pandemia, foi isso que aconteceu, né? Quantos relacionamentos acabaram, né? Quantos irmãos, né? Pai, mãe, tudo, né, se deram conta dos problemas que tinham nessa pandemia, né? Justamente aí também entra o olhar, né? Eu olho lamentando e reclamando, né, por ter ficado todo esse tempo dentro de um ambiente ali que eu tenho em isolamento, ou eu acredito, nossa, que maravilha, né? Que eu consegui abrir as portas dos armários, tirar os ursinhos, né? Que estavam lá escondidos, né? O monstro do armário, né? Lidar com ele, né? Que ótimo que isso ressurgiu e eu consegui trabalhar e tudo melhorou, né? Pode melhorar, né? Colocou os pingos nos is, né? Então, É, assim, enquanto né, estudante de psicologia, também já reforço né, a importância de fazer uma terapia, né? É de extrema necessidade, né? Hoje, o preconceito, né, ainda existe, né? Ainda existe, muitas pessoas ainda, imagina, vou fazer terapia, não sou louco, né? Para quê? Eu estou bem, eu não tenho nada, né? Por que eu vou lá? Vou dar dinheiro, vou pagar para um cara ficar me ouvindo, para uma mulher ficar me ouvindo lá, né? Que isso? E isso nós vemos assim a necessidade extrema ainda, né? E que vai melhorar né? Toda uma vida, né? Melhora tudo, libera uma série de coisas que nós temos dentro de nós, né? Que a gente às vezes nem sabe, nem dá então, conta. essa cultura de que a gente acha que o psicólogo é só para quem está ficando louco precisa mudar, né? Cada um Precisa. de nós tem um monstrinho interior. Você falou aí tirar o monstrinho do armário? Cada um de nós tem um monstrinho Além, interior. verdade. E aí esse Também. monstrinho, se eu ficar alimentando ele com coisas ruins, ele fica Ah, grandão, né? Então, você precisa ter essa paradinha durante o dia para pegar esse monstrinho e colocar ele de volta na jaulinha dele lá, né? Ele já tá, ele é intrínseco nosso, vai estar sempre ali. Mas sim, isso eu mesmo. tenho que manter ele guardadinho, porque senão eu vou partir para esse pensamento negativo, para esse achar que nada vai dar certo, esse desânimo, né? Até eu chegar ao extremo de achar que a vida não tem valor nenhum, né? Então esse Sim, monstrinho tem que estar guardado. Você comentou aí que a pessoa não está acostumada a ficar com ela mesma, né? Então, essa pessoa que tem esse problema,
quando ela não está acostumada, ela não consegue ficar com ela mesma, esse monstrinho é grandão, né? Tem que Sim, pegar e vir trabalhando nossa. ele. Sim, entra a questão também, né, também dentro da psicologia, que é trabalhado sobre as crenças, né, limitantes, sobre os pensamentos automáticos, né, que tudo que tem a ver com os transtornos de ansiedade, né, e tudo mais, né, e acaba, né, muitas pessoas impedindo, assim, um desenvolvimento mesmo saudável no seu dia a dia. Às vezes a pessoa é uma pessoa aparentemente saudável, né, e no decorrer de algum enfrentamento, ela não consegue lidar com algumas coisas devido, né, a esses monstrinhos aí que você está falando, que são alimentados realmente, né, dentro de nós, e ela acaba deixando de lado todos os objetivos que ela tinha, né, abre mão de sonhos, né, dos seus sonhos, né, de projetos, né, de trabalhos, às vezes trabalhos maravilhosos, né, de relacionamentos, de filhos, né? De família, principalmente dos sonhos, né? Daquilo que ela tem para a vida dela, né? E aí está envolvido, por exemplo, diante de um diagnóstico, vamos dizer assim, né? Como eu ouvi no início, nossa, mas para que você vai continuar a faculdade? Por quê? Será que não é melhor você parar a faculdade? Então, eu ouvia assim, depois de velho você quer estudar? Para Ah, quê? também, eu também ouvi isso, eu também ouvi isso. Nossa, mas você vai voltar agora, né, nessa idade, né? Poxa, você vai ficar 5 anos dentro de uma faculdade, né? Quer dizer, era um sonho meu no passado, né? Eu tive que interromper, né? E para ir trabalhar, porque na época era integral, e isso ficou em mim, né? Eu precisava realizar, né? E aí, quando você se depara com um diagnóstico, né? E aí você tem as forças externas a você, né? Que envolve pessoas, e fala assim: ah, não, para que continuar, né? Por quê? Você não vai conseguir trabalhar mesmo, você não vai poder, por exemplo, né? Tem um tempo ali pré-determinado que não é real, né? E aí, se você não está bem consigo mesma, qual é a primeira coisa que você faz? Interrompe. Aí os anos passam, você está lá, né? Bem, né? Passou-se os anos, não morreu, né? Nada aconteceu, porque esse período pode acontecer N coisas com qualquer pessoa, independe de diagnóstico ou não, e você interrompeu, né? Um projeto, um sonho, um objetivo que você, né? Criou ali, que estava te fazendo bem. Né? Então, assim, a importância, né? Isso me lembra, eu acho que eu comentei da outra vez sobre um, um autor até da psicologia, que dentro da psicologia a gente cita ele, que é o Viktor Frankl, e ele fala sobre o sentido da vida, né? Em busca do sentido da vida. O ser humano, ele precisa ter um sentido, né? E quando você passa por um processo de adversidade, você é aquilo que você se apega, né? Aquilo é o seu sentido, pode ser, né? Qualquer coisa pode ser o seu sentido para a sua vida, né? Mas quando você tem um sonho, um projeto, muitas vezes é ele que te move, né? É ele que te mantém firme, é ele que te mantém com esse foco, com essa segurança, né? Então, nós, enquanto pessoas, né, nesse mundo, nessa fase toda que nós estamos vivendo, é bacana que a gente faça essa reflexão, né? Qual é o sentido, né, para a nossa vida, né? O que me move para que eu continue, né? Não importa o que seja, mas tem algo que move, né? E esse algo pode te tirar do buraco, né? Não, com certeza. E quando você descobre qual é o seu propósito, né? Qual é o seu verdadeiro propósito de vida, todos os dias, a partir daquele dia, você vai levantar com um brilho diferente no olhar. E Sim, você vai saber que tudo aquilo que vai acontecer durante o dia é para que você consiga realizar aquele propósito, né? sim, Isso é no trabalho, é no estudo, é na sua sim, vida conjugal, é em tudo. O seu sim, em propósito, ele tudo. não eu costumo falar para o pessoal assim, nossa, aquele cara é um excelente gerente, mas como pessoa não existe. Ou ele é bom geral, Uhum. pessoa e profissional, ou ele não é uma boa pessoa geral. Ele está fazendo um papel daquilo ali, né? Então, não tem como eu ser um bom profissional e não ser uma boa pessoa.
E esse meu propósito tem tudo a ver com isso, porque ele vai englobar todas as esferas da minha vida, né? Tanto a parte profissional, a pessoal, o meu lado emocional vai estar de acordo com o meu propósito, a forma como eu levo uma mensagem e a forma como eu absorvo quando ela vem, porque às vezes a gente recebe mensagem que é negativa. Isso faz parte da vida, né? E isso tem relação com o meu propósito. Verdade, você absorver, né? Quando você absorve, quando você recebe algo, absorver esse algo também, é preciso que a gente tenha um filtro, né? Que a gente sabe também diferenciar, né? Aquilo que muitas vezes é negativo, né? Mas às vezes não é meu, né? Não é para mim, né? É do outro, né? É da pessoa que está emanando aquilo, né? Então, é bem bacana a gente ter realmente esse olhar diferenciado, né? E isso as pessoas, mas eu não tenho essa habilidade, né? Mas eu não sou assim, né? Ou então eu sou assim desde que nasci e vou morrer assim. É a síndrome da Da Gabriela, a gente Gabriela. fala, né? Vou ser assim, né? E não, tudo é aprendizado, né? Você pode aprender, as habilidades, elas podem ser desenvolvidas, né? Aos pouquinhos, né? Eu vou aprendendo dia a dia, né? A desenvolver esse olhar, a mudar. Se eu não consigo pedir ajuda, né? Porque isso também é importante, né? A gente quebrar esse ego, né? E pedir ajuda, né? Sozinho eu não consigo, né? Mas eu posso pedir ajuda. Eu quero aprender, eu quero ser melhor, né? Eu posso fazer diferente. Identificar isso em nós é importante, né? Sim, é Outro dia muito a gente importante. conversava aqui com o Abner e ele trouxe a mensagem de que errar é de humano. Errar é de humano, mas a gente precisa aprender com esse erro para que a gente diminua Sim, essa probabilidade de continuar errando, sim. né? Essa Aham. evolução pela qual a gente passou, eu sempre falo que a gente só chegou até os dias de hoje por causa da nossa comunicação, né? Sim, E de vivermos em grupo. Então, eu preciso me sim, comunicar bem com esse grupo para eu continuar evoluindo, com né? certeza. Então, essa parte que às vezes a galera quer esquecer no tempo, faz parte de nós. Nós precisamos estar ali. E assim, às vezes a gente recebe essa mensagem negativa, mas que você falou do filtro, eu filtro a mensagem e tiro a emoção da outra pessoa. Mas se naquela mensagem tiver a essência do que eu estou fazendo de errado, eu tenho que aprender e aí Sim, passar a fazer certo para continuar, né? Para que assim os meus erros fazem mal para mim e para quem está próximo de mim. Então eu preciso fazer uma redução nisso aí, criar esse filtro para reduzir esse erro, para que a gente consiga fazer menos mal possível para quem está próximo, né? Eu acho que essa é uma das tônicas da vida, né? sim. Aham, isso mesmo. Você falando, né, do ser humano viver em grupo. Realmente, ninguém vive, não tem como, né? Eu acredito assim, por mais que seja um ermitão, né, que more lá no alto de uma montanha, mais longe que puder, ele vai se relacionar. Né? Seja com um animal, com um bichinho, ele não vai ficar sozinho, né? De alguma forma ele está se relacionando, né? Então, o ser humano realmente ele não nasceu para ficar sozinho, né? Tem essa necessidade, né? E de estar envolvido, né? Com mais pessoas e muitas vezes entra em choque, né? Porque em todo grupo tem essas diferenças, né? É preciso também que É existam preciso. essas diferenças, né? Para que as coisas aconteçam, né? E aí envolve tudo aquilo que a gente falou, né? Que é o acolhimento, que é a empatia, porque num grupo também, né? Precisa saber acolher, né? Uma pessoa chega para uma família, por exemplo, quando é alguém novo, né? Por exemplo, a filha ou o filho, né? Arrumou um namorado, uma namorada e traz para, né? E vem alguém novo para dentro da família, quer dizer, se essa família não acolhe, né? De uma forma, né, positiva, como vai ser? Né? Quer dizer, já no primeiro momento já cria um olhar ali diferenciado que não é bom e leva para sempre, né? Então a importância disso, né? Da amizade, como nós falamos também, né? Nos grupos, né? Que muitas vezes pode acontecer, né? Um enfrentamento, né? Mas que as pessoas saibam, né?
compreender que, às vezes, um enfrentamento é preciso para que se modifique, né? Para que aprenda, não é É verdade? preciso ser desafiado para ser transformado. E, às vezes, esse enfrentamento dentro de casa Sim, gera um novo conceito, né? Se a gente souber sim. ouvir o que o outro tem para dizer, dá para junto gerar um novo conceito, né? Nós passamos por uma fase de grande evolução, essa é a verdade. Nossa, E os precisa, ajustes, né? precisa realmente, essas condutas que a gente tinha, que eram mais antigas, elas precisam ser reeditadas, né? Por isso Aham. a gente não pode reviver o passado, a gente pode viver daqui para frente com um novo olhar, né? Nós já Sim. aprendemos o que ficou lá atrás, agora a gente tem que caminhar É, rumo à evolução. isso que você está falando me lembra algo também, assim, uma coisa que às vezes algumas pessoas me perguntam. Nossa, Rô, como que fica para você, né? Você não sente, você não fica triste de ver o pessoal pedalando, né? E você não pode mais estar no meio, estar pedalando, né? Como que fica? Você não fica mal, né? Ou você não fica mal por estar falando, se eu perguntar do seu problema? Eu falo, não, né? Ai, sobre a bicicleta, olha, de verdade, se eu vejo as minhas amigas, né, o grupo que eu fazia parte, pedalando, é incrível, mas a sensação é física. Cada foto que eu vejo, eu sinto saudade, né? Mas não tem pesar. Eu vivi aquilo, eu aproveitei aquela fase, né? Eu curti muito, e isso para mim basta. Hoje eu não posso, mas olha que experiência maravilhosa que eu tive. Então, isso só me motiva de saber o quanto a oportunidade que eu tive de vivenciar aquilo. Eu não posso hoje, mas eu posso fazer outras coisas, né? Então, isso também é de extrema importância, né? Que a gente saiba lidar com o que ficou para trás, né? Uma novidade também, né? No centro de reabilitação, uma das coisas que eu estou fazendo é me fortalecendo para conseguir, tipo, 15 minutos de bike É, em linha reta, no progresso. asfalto. Olha que maravilha. Então, para muitos, nossa, mas só 15 minutos, né? Você não pode fazer. Nossa, gente, sabe? Então, assim, olha que ganho, né? Que ganho para mim poder conseguir, né? Vou postar fotinha depois, né? O Manda pessoal pra vai gente, seguir. hein? Uhum. E assim, olha que ganho bacana, né? Então a gente pode sim, né? Muitas vezes até vivenciar algo que você já, né, teve na sua vida, né? Por exemplo, pedalar, no meu caso, mas de uma forma diferente, né? Com outro olhar, com uma outra expectativa, né? Com outros sonhos. Hoje meus objetivos, meu sonho é a faculdade, né? Concluir a faculdade e trabalhar. Poder Esse ajudar é o meu alguém. foco. Sim, principalmente, né? Assim, que é o projeto, na verdade, né? Falar um pouquinho do meu projeto também, eu acho legal, assim, que o primordial para mim na minha vida hoje, né? Que é o que eu estou fazendo agora, né? Nesse período, é justamente fazer isso, ajudar o próximo. Né? Com que seja, né, com essa minha experiência, com essa passagem nessa fase que eu estou vivenciando, né? E que seja ajudar uma pessoa, né, a motivar, a ela ter esse olhar diferenciado para a vida dela, né? Então, esse é o primordial para mim, né? E o resto é consequência, né? Depois é tudo consequência, né? Você poder, nossa, ser voluntário, né? Porque para mim, assim, ser voluntário, assim, é algo que também é de extrema importância. Eu continuo lá, sempre que eu posso, né? Indo a conviver, e o projeto justamente ligado ao conviver, né? Ao projeto Conviver, está em andamento. Esse ano também tem novidades. Isso é muito bom. Conta para nós depois, então, como é que vai ficar essa parte do Sim, projeto, para a gente poder também estar inserido aí nesse contexto. com certeza. É, Nós já estamos aí quase uns 50 minutos conversando, daqui a Olha, pouco o já. amorzão Uou. aparece aí na tela, né? É. É, mas eu queria te agradecer por disponibilizar esse tempo, né, Rosilda? A gente tem bastante coisa, tem aqui um Nossa, calhamaço de coisas para falar, mas um bate-papo só não dá. Tem até verdade, gente Paulo. querendo participar com você, eu te passei a situação, né? Vou passar o seu Sim, contato para o pessoal te procurar legal. depois. Muito obrigado mesmo de você estar aí de novo partilhando com a gente. E quem assistiu primeiro bate-papo, assistir esse de hoje, não tem como não ver a melhoria.
né? A gente consegue Ai, que enxergar, ela é ótimo. perceptível e Que celebre as maravilha. pequenas vitórias. 15 minutos Ai, de bike é uma vitória, porque a partir dos sim, 15 vem depois os 30, os 45, daqui a pouco você está horas de novo pedalando, né? Porque eu acredito muito que quando a gente consegue fortalecer a energia mental que a gente tem, sim, as barreiras ficam muito mais fáceis de ser ultrapassadas, né? O problema com maior é certeza. que as pessoas esquecem que nós somos energia, e aí começa a apagar esse brilho, e aí começa Sim, realmente o processo de estar indo embora, né? Então, a gente precisa estar sempre vibrando mesmo com tudo aquilo que a gente consegue, sim, para que essa vibração ela seja positiva na vida de todo mundo que está próximo da gente, né? E esse aham, próximo, hoje com o uso da tecnologia, está a quilômetros muitas vezes, né? Ontem sim, eu vi na live a menina falando um negócio e eu fui acompanhando os comentários, porque quando vocês estão na live, vocês é, não dá para acompanhar ao mesmo tempo. não, Mas eu que estava no celular fui olhando os comentários e você vê como consegue impactar pessoas. Você aqui em Caçapava, a menina lá no Nordeste, né? sim. Então, é um negócio legal. E essa energia positiva consegue mudar a vida de outras pessoas, né? Muito obrigado de você estar partilhando Obrigada a isso com a você, gente. nossa. Vou deixar o espaço para você se despedir para a gente poder encerrar. Ontem foi muito bacana você falando das amigas, e uma amiga estava em Nova Zelândia, ela mora em Nova Zelândia e participando. Então, assim, realmente a tecnologia, né? Hoje, assim, a gente vai longe, né? Eu É, quero agradecer novamente, né, Paulo? Nossa, só gratidão mesmo por essa oportunidade. Muito bacana, né? A gente está conversando. Realmente eu vejo essa diferença minha, né? É visível até para mim, né, essa energia, realmente, assim, eu estou me sentindo, né, com essa vibração, assim, cada dia, assim, melhor, sabe? E estou muito feliz mesmo com tudo isso acontecendo, né? E só gratidão, né? Gratidão a todas as pessoas que estão à minha volta, que, de uma certa maneira, né, longe, como essa minha amiga lá do outro lado do mundo, né, vibrando e torcendo por mim, né? Então, assim, é uma rede maravilhosa, né? Quero agradecer, assim, de coração, mais uma vez, por essa oportunidade, a todos, né, que vão assistir, né, esse bate-papo nosso, né, e que seja proveitoso para todos. com Obrigada. certeza. Eu acredito que não tem como passar por um bate-papo desse, né? Quem está ouvindo e não sair com uma mensagem diferente. Que É bom. muito difícil. Por mais que seja a cabeça dura, alguma coisa sempre consegue captar. Que bom. E eu estou, assim, aberta, disposta, qualquer pergunta, qualquer dúvida, estou aberta. Legal, eu vou deixar o Tá contato bom? depois no final do vídeo. E eu queria agradecer a você que está acompanhando a gente aí, que esteve assistindo ou acompanhando pelo Spotify até agora. Obrigado aí pela sua parceria, e que você deixe lá depois do final do vídeo o seu like, que isso daí ajuda bastante. O próprio algoritmo aí desses meios digitais hoje precisa que a gente curte, comente e recomende para que ele comece a levar isso para mais pessoas. Beleza? Obrigado. Obrigado, Rosilda. Até mais. Obrigada eu. Tchau.